Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa semana acadêmica. Hoje nós temos a honra de estarmos conosco o senhor Alfredo Lorenzoni, fazendo a palestra diretamente da China. Ele é diretor-geral da Fras-le Ásia. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Muito obrigado por ter aceito o convite conosco. Hoje está participando e está aqui dividindo um pouquinho dos teus conhecimentos juntamente conosco, né? Seja bem-vindo. Te desejo uma boa palestra, né? E pudesse apresentar um pouquinho para o nosso grupo. Sem dúvida. Primeiro, obrigado, Tânia, pelo convite. Sempre um prazer poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência, né, profissional com os colegas. Isso sempre nos traz esse privilégio, né, de fazer esse compartilhamento. Também quero agradecer também ao Instituto Federal e pela oportunidade, né, pelo convite, né. Isso realmente nos engrandece para poder fazer, né, e poder usar este momento para compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Então, meu nome é Alfredo, atualmente sou o diretor-geral da nossa unidade da China, eu trabalho para a empresa Fras-le. Hoje a Fras-le está sediada em Xangai, né? Nós temos uma unidade a 90 quilômetros de Xangai, sediada na cidade de Pinghu, província de Zhejiang. Então, eu já estou aqui há 4 anos, sendo que pelo período da pandemia acabei tendo um pouco de dificuldade de entrar na China, então acabei morando em outro país previamente, mas desde julho estou com a minha família na China, enfim, cuidando da nossa operação presencialmente. Ok, então a ideia de hoje é falar um pouquinho, né, do mundo profissional, né? Então, navegando no mundo profissional, quais são os desafios e oportunidades. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho, não tenho a pretensão nenhuma de querer ensinar ninguém, mas é compartilhar um pouquinho do que nós, enfim, acreditamos e que a gente entende que é algo relevante para o profissional que está buscando uma oportunidade nesse mundo globalizado. Então, antes de mais nada, né, falar um pouquinho da frase, e aqui eu também tenho que fazer um disclosure, né, na minha apresentação, todos os comentários que serão realizados, isso não tem nenhuma conexão com a minha empresa, são opiniões próprias do Alfredo. Então, falando um pouquinho da frase, né, a frase hoje, ela é uma empresa totalmente internacional, né, uma empresa que nasceu na cidade de Caxias do Sul e hoje ela tem uma presença global. Então, nosso negócio ele é focado no controle de movimentos, né, nossa missão é garantir a segurança e o controle do transporte de pessoas e de bens, né, então é uma missão importante e que nos direciona no nosso dia a dia. E nós temos uma visão de chegar lá em 2025 com um faturamento acima de 4,5 bilhões de reais. Então, aqui são grandes números da frase. Em 2022, a frase atingiu 3,1 bilhões de receita líquida. Nós temos hoje mais de 4.800 funcionários. Nós temos uma presença em mais de 120 países. Nós temos 11 plantas industriais, 5 centros de distribuições, 13 operações internacionais, 3 joint ventures e somos líderes de mercado na América do Sul, especificamente no mercado brasileiro. Aqui um pouquinho de como a frase está estruturada, né, no mundo. Então, aqui vocês podem ter uma ideia o quanto global a Fras-le é, uma empresa que nasceu em Caxias e hoje nós temos presença em praticamente todos os continentes. Então, hoje nós estamos, né, estou falando aqui com vocês hoje, tendo essa oportunidade aqui da nossa unidade da China. Da nossa unidade na China, né? Nós temos presença também na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, México, Colômbia, né? E toda a América do Sul, e aqui em Caxias, onde a gente tem o nosso headquarter. Então, aqui é para trazer um pouco para vocês quanto nós somos globais e estamos hoje de uma forma bem descentralizada para realmente ter uma cobertura ampla, dado a relevância do mercado de reposição para o nosso negócio.
Então, falando um pouquinho da globalização, né, quais são os desafios e oportunidades, né, como a gente viu, a Fras-le hoje tem uma presença bem relevante, hoje todos os nossos produtos que hoje são fabricados em todas essas unidades que eu mencionei anteriormente, hoje elas vão para mais de 120 países. Então, quando a gente olha para a questão da globalização, a gente tem 5 aspectos extremamente importantes que a gente tem que analisar. Primeiro é sua complexidade, né? Quando a gente olha o Ocidente, do Oriente, né? Enfim, a gente tem uma complexidade extremamente gigante. Incerteza a todo momento, né? A gente não tem como ter nenhuma previsibilidade do que vai acontecer, devido das incertezas que a gente vem passando, né? Recentemente, guerra Ucrânia e Rússia, né? A situação Europa, a própria situação da China, né? Enfim, os demais países, como também os Estados Unidos. Então, é muita incerteza a todo momento. Então, a gente tem que ter esse entendimento do quanto difícil é trabalhar nesse campo, né? nesse universo global. Competição, sem dúvida, é outra grande ponto a ser analisado. A competição hoje não tem uma competição só local, é uma competição global. Então, muitas vezes o meu competidor ele não está do meu lado, ele vem lá do outro lado do mundo, então tem que estar preparado, tem que ter essa atenção de que essa competição ela corre de todos os lados e hoje as barreiras comerciais elas são praticamente inexistentes. Tecnologia é outro aspecto que a todo momento a gente vem passando por processos de mudança, na qual impactam de fato o nosso negócio e se a gente não estiver atento, isso pode nos prejudicar de uma forma geral o nosso negócio. E sustentabilidade, tudo que a gente faz no nosso dia a dia tem que ter um olhar para a sustentabilidade, né? Isso é algo extremamente relevante e se a gente não tiver esse olhar de sustentabilidade, a gente não prevê um futuro longevo para o negócio. Então, são 5 aspectos importantes que quando a gente olha a globalização, a gente não pode deixar de mencionar. E aí, quando a gente entra para o lado um pouco mais profissional, do aspecto pessoal, quando a gente olha o que esse mundo necessita, né? Qual que é o perfil do profissional global, o que define, né? Primeiro, a gente tem que ter a adaptabilidade. Então, ter o processo de mudança de cidade, e aqui ela pode ser desde uma mudança de uma cidade regional para estadual, até mesmo, né, de país, ela acaba tendo um impacto extremamente relevante. Então, ser adaptável, né, ter esse processo de adaptabilidade aguçado, realmente traz um diferencial. Comunicação multicultural. Aqui, quando a gente fala em comunicação multicultural, é o aspecto de eu me inserir numa cultura diferente da minha e poder traduzir isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Então, exemplo, hoje estou aqui na China, é uma cultura totalmente diferente da nossa brasileira. Como que eu me adapto a essa cultura e me faço entender para estas pessoas? Então, essa comunicação multicultural é algo que a gente precisa, né, aprimorar a todo dia. O idioma, sem dúvida, essa é uma necessidade básica, né? O idioma, sem ele, isso acaba sendo uma barreira bem importante. Ter o conhecimento global, aqui é sempre estar atualizado, buscando informações, entendendo os movimentos, para que lado, né, enfim, os negócios estão indo, né, enfim, a questão das guerras, dos movimentos comerciais, das dificuldades, né, quais são os entrantes, quem são, né, os meus concorrentes que podem atuar no mercado na qual a gente está jogando. Então, esse conhecimento global, todos esses movimentos que podem ocorrer de uma forma sistêmica, a gente precisa estar atentos. Mobilidade, sem dúvida, é importantíssimo, né? Enfim, fazer uma mudança de um país traz série de impactos, então tem que estar preparado para tal, né? Então, mobilidade, ela acaba sendo necessária. Resiliência, né? Porque nem tudo vai sair da forma como a gente imagina, tem dias que vai dar certo, tem dias que não vai dar, né? Estratégias que a gente vai colocar em prática não vão funcionar, enfim, esse é uma palavra
da moda, né? Então, resiliência é algo que, se a gente não fortalecer, não aprimorar, algo também que nos impacta significativamente como um profissional. E liderança intercultural, né? Então, quando a gente falou em cima da comunicação multicultural, que é o processo de se comunicar, aqui a gente fala no processo de liderança. Então, como liderar, né, um time que tem uma cultura diferente da nossa. Então, aqui tem um desafio e tanto que é necessário para que esse profissional que se permite, né, fazer esse movimento tem que aprimorar para que possa fazer um processo de gestão com bastante eficiência. Gosto também de trazer um pouquinho aqui sobre a questão das habilidades, né? As habilidades soft e hard skills. Então, a gente falou um pouquinho do que a gente imagina, do que a gente entende como sendo profissional global, mas eu também preciso entender quais são os soft e hard skills que esse profissional precisa, né? Quando a gente fala do lado do soft, né, algo que eu entendo que é extremamente importante e traz um diferencial, é que é a resolução de problemas complexos, né? Quando a gente entra nesse mundo globalizado, a grande maioria dos problemas, eles não são simples, eles são complexos de serem resolvidos. Então, tem que ter essa habilidade, né, de resolver os problemas que aparecerão no dia a dia. Então, é uma habilidade que precisa ser muito bem trabalhada. Criatividade, sem dúvida, né? Dado essa globalização, essa complexidade, a todo momento tem que estar se reinventando para não perder nenhuma oportunidade, né? Então, criatividade tem que estar em todo momento, seja nas atividades diárias, seja dentro do teu negócio, tem que estar muito atento a qualquer tipo de movimento. E a criatividade acaba te trazendo um grande diferencial. Liderança, né? Ter a capacidade de liderar pessoas, né? Isso também é muito importante. Isso te traz um diferencial. Não é fácil, né, trabalhar com pessoas, tem essas dificuldades, mas liderança, sem dúvida, outra grande habilidade que precisa ser trabalhada. O pensamento analítico e inovativo, né? Isso a todo momento tem que ter análise, né? Aquele profissional superficial, né? Dado que hoje a quantidade de dados que o negócio gera são extremamente significativos, tem que ter esse pensamento analítico, tem que ter aquela capacidade de analisar, né, de uma forma rápida e, com base nessas informações, tomar decisões rápidas, né, que muitas vezes a gente não tem esse tempo para perder para tomar uma decisão, a qual pode te trazer uma vantagem competitiva. Resiliência, novamente, eu trago aqui que é uma habilidade que, de novo, ela está em voga, é da moda, mas, sem dúvida, resiliência é algo que tem que ter, é algo que precisa, né, ser trabalhado a todo dia, porque o momento, né, requer isso, ou seja, é dinâmico, as coisas mudam a todo momento, e tem coisas que vai dar certo, coisas que não vai dar certo, e a gente tem que ter essa habilidade. E a inteligência emocional, também é outra grande habilidade que a gente precisa aprimorar, porque realmente a complexidade, ela necessita, né, ter um aprimoramento da nossa inteligência emocional para realmente estar preparado para enfrentar esses desafios que o mundo nos impõe diariamente. E quando a gente vai para o hard skills, são realmente aquelas habilidades que realmente são, que eu entendo, né? Esse é meu ponto de vista, mas que são mínimo necessário. Então, a gente fala do conhecimento do negócio. Então, independente da área que você trabalha, é importante conhecer o negócio. Tem que conhecer o que a tua empresa faz, qual é o produto, qual é a estratégia, né? Tem que ter um mínimo conhecimento básico para poder realmente fazer contribuições e realmente ajudar a empresa a perpetuar no seu negócio. O idioma, como eu falei anteriormente, né, o perfil do profissional global é mínimo necessário, tem que ter essa habilidade, independente se é inglês, espanhol, qualquer outra língua, né, ela é extremamente importante e te traz um diferencial. Formação acadêmica, sem dúvida, né? Vídeo aqui, hoje a gente está aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, então, o quanto é importante ter uma formação acadêmica, né? Realmente, né, se aprimorar, buscar conhecimento através de instituições, realmente faz a diferença. Tem que ter uma competência específica, tá? É muito mais lado analítico, é muito mais para o lado
financeiro, enfim, dependendo a área que tu atua, tem que ter uma competência específica, né? Então, atuar de uma forma muito profunda naquilo que tu realmente tem conhecimento. Isso também te traz um diferencial. Gestão de pessoas, né? Eu falei dos soft skills, aqui eu falo como hard. Gestão de pessoas, extremamente necessária. Independente de tu ter uma posição de liderança, hoje a gente está trabalhando diariamente, constantemente com pessoas, seja por projeto, ou seja, num lado matricial, independente da hierarquia, ou seja, a gente tem que ter essa gestão de pessoas que realmente traz um diferencial. E, por fim, tem que ter o lado adaptativo, né? Como o mundo ele é dinâmico, a gente tem que estar em constante adaptação, né? Então, aquele lado mais, eu acho que tem que ser assim, talvez não vai ser assim, né? A gente tem que estar todo momento se adaptando porque as coisas são muito dinâmicas, né? O que era certo no passado, talvez agora não seja mais correto, né? Então, a gente tem que estar a todo momento se adaptando a esse cenário, a esses novos contextos. Aqui eu faço uma conexão, né, que é no Fórum Mundial Econômico, onde eles também trazem, né, as 10 habilidades aí de 2025. Então, aqui é só para reforçar aquilo que eu trouxe anteriormente dos soft hardware skills. Então, a grande maioria, de alguma forma ou outra, elas estão conectadas, né? Então, o pensamento analítico e inovação, né, a questão do aprendizado das estratégias, resolução de problemas complexos, né, criatividade, liderança, influência social, uso de tecnologia, né, resiliência, né, resolução de problemas, ideação. Então, se a gente, né, fizer um paralelo do que eu mostrei no slide anterior, está muito conectado, né, ao que o Fórum Econômico publicou lá em 2020, né, do que ele entendia como sendo as principais habilidades para o ano de 2025. Então, muito do que a gente hoje fala dessas soft e hard skills estão totalmente conectadas, né, com o que o Fórum Econômico menciona, né, e traz como sendo relevantes para os profissionais. Então, acho que é importante ter esse acompanhamento. Ninguém aqui precisa dominar as 10, né, mas é importante navegar nestas 10. Né? Acho que essa é a grande mensagem, né? Isso realmente te traz um diferencial nesse mercado que é tão complexo. Quando a gente olha, né, no aspecto da globalização, a gente não pode deixar mencionar quais são os impactos e suas vantagens. Né? Então, aqui quando a gente fala em globalização, não podemos deixar de mencionar que é uma interconexão global de 4 grandes aspectos, né? De pessoas, culturas, mercados e ideias, né? Então, essa interconexão, ela nos traz algumas vantagens, mas também traz alguns desafios. Então, quando a gente olha no aspecto, né, da globalização que tem, nós temos o comércio, nós temos a comunicação, a mobilidade. Quando a gente olha para o lado do impacto, a gente tem a questão do crescimento econômico, a diversidade cultural e a conexão social. Quais são as vantagens dessa globalização? Né? Ela tem um acesso global, a diversificação. E, por fim, né, dos nossos desafios são as desigualdades. Então, a gente trabalha com países de primeiro mundo, de segundo mundo, né? Países ricos, pobres, com suas complexidades individuais, mas é um mercado que te dá uma possibilidade gigante, né? Que aqui é a questão do comércio, a comunicação, diversos tipos de idiomas, diversos tipos de comunicação que tem que ser aprimorados, né? Seja desde o teu produto, que tem que constar uma informação numa determinada língua, né? E mobilidade, né? Essa flexibilidade de poder estar permeando aí por todos os mercados, para realmente entender as necessidades individuais. Então, são pontos importantes que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente fala da globalização, né? Então, ou seja, essa interconexão global. Porque sem pessoas, né, e sem mercados, a gente não consegue nos desenvolver e não consegue alavancar os nossos negócios. Então, essa conexão, ela é extremamente importante e necessária para que as coisas aconteçam da forma como a gente define dentro das nossas estratégias.
Falando de globalização, aqui eu trago um pouquinho, né, da ascensão da Ásia, que é outro grande importante, né, mercado, que é o mercado asiático, né? Então, acho que todo mundo que possui negócio olha para esses mercados, né, principalmente China e Índia. Por que a gente olha para lá, né? Primeiro, por uma questão do aumento da demanda de bens e serviços, né? Então, o crescimento econômico dessas regiões, de China, né, crescendo nos últimos anos 7, 8%, agora tendo um pouco mais de dificuldade, mas Índia agora também tendo crescimentos bem expressivos, na casa de 7, 8% também, um país extremamente grande, né? Então, esse mercado asiático tem muitas oportunidades. E aqui a gente se remete somente China e Índia, né? Mas tem Malásia, tem Tailândia, tem Indonésia, cada um com as suas particularidades, mas são países que hoje estão aparecendo para o mercado. Por que hoje a Ásia é tão importante, né? Que é o segundo ponto, é o centro de produção. Infelizmente, quando a gente compara com os demais países, demais continentes, realmente o continente asiático ele tem um custo mais baixo. Que aí cada um tem a sua política, cada um tem a sua particularidade. Aqui não quero entrar no mérito do certo ou errado, mas realmente é uma realidade. Então, por isso que a maioria das empresas acabaram fazendo esse movimento, essa migração dos outros continentes para o continente asiático, principalmente por essa questão da produção e dos custos mais baixos. Os mercados, né, é importante para todo mundo. O consumo da China, hoje, ele acaba regulando o preço das principais commodities, né, em virtude do consumo. A Índia, da mesma forma. A China é um dos principais consumidores de carvão do mundo. Então, você imagina se a China parar de consumir carvão, o que isso acarretaria, né? Por exemplo, a Austrália é o principal fornecedor de carvão. Carvão é um dos principais commodities de consumo da China para geração de energia elétrica. Então, você imagina se a China desacelerar, qual impacto isso pode trazer para uma Austrália, para uma própria Indonésia, né, que hoje são os grandes fornecedores para a China. Vide o Brasil com fornecimento de ferro, né, para a fabricação de aço. Então, realmente, quando esses países têm algum tipo de movimento, seja para mais ou para menos, acaba impactando no resto do mundo. Inovação e tecnologia, né? China e Índia investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Muita tecnologia. Hoje, a quantidade de carros elétricos que hoje a gente encontra nas ruas da China é algo assim impressionante. Todos os ônibus, por exemplo, na China hoje são elétricos. Hoje não existe ônibus na China que seja abastecido por seja diesel ou gasolina. Todos eles hoje já são elétricos. A quantidade de carros elétricos ela é gigante. O governo fez um incentivo muito grande para eles, para que eles fizessem essa transição da combustão para o elétrico, para diminuir a poluição. Então, o pessoal acabou investindo muito. Hoje, a maior fábrica de veículos elétricos da Tesla está na China, está em Xangai. Então, realmente, o mundo está se voltando para a China. Até recentemente teve uma feira de veículos na Europa, onde os fabricantes europeus Mercedes, BMW, ficaram extremamente preocupados com a quantidade de fabricantes asiáticos na Europa, com carros com alto nível de tecnologia, competindo de frente a frente com esses grandes fabricantes. Então, é uma mudança gigante que vai ocasionar no mundo. Na China, enfim, no Brasil, recentemente também, uma grande fabricante de veículos elétricos, a BYD, está se estabelecendo no Brasil. Então, realmente, os chineses hoje, nessa parte de veículos, eles estão muito avançados. Então, eles estão investindo muito em pesquisa e desenvolvimento nas mais diversas áreas. Depois, na frente, eu trago algumas manchetes que eu acho que é bem legal compartilhar com vocês. Questão geopolítica, né? Altera a dinâmica geopolítica com foco em relações regionais e globais. Isso, né? Vídeo que está acontecendo, né? Rússia, Ucrânia, né? Os impactos que essa guerra gerou para a Europa, né? Hoje uma relação muito forte China e Rússia em virtude da guerra, né? Então
Hoje, os grandes comércios existentes entre esses dois países já são feitos em moedas locais, no RMB, que é a moeda da China, né? A China expandindo para outros países também, fazendo negociações em moeda local. Então, realmente acaba alterando essa dinâmica, né, geopolítica. Energia e recursos globais, né, implicação de globais para o fornecimento e os preços desses recursos, comentei anteriormente, né. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento a todo momento e os impactos são gigantes no comércio dos outros países. E os desafios ambientais, né, as preocupações globais devido às emissões de poluentes. Então, uma das grandes mudanças, comentei recentemente, da China, a questão dos veículos elétricos, né? Então, eles estão realmente investindo muito para a redução das emissões. Eles têm uma meta até 2050, então o próprio governo incentivando muitas empresas também mudarem sua matriz energética. Então, é um investimento diário e constante para que eles realmente se tornem menos poluentes para o mundo, né? Isso impacta não só o resto do mundo, mas a eles também. Então, eles têm vários problemas, né, seja de energia, né? Eles não são autossuficientes, né? Eles geram energia, eles vão construir energias, enfim, usinas nucleares agora para aumentar sua capacidade de energia. O governo aqui controla a energia elétrica das empresas, então, dependendo do momento que o governo está no que diz respeito à geração de energia, ele pode cortar a energia da tua empresa. Então, o governo aqui, pelo fato de ter uma influência muito grande, ele acaba tendo todo esse tipo de controle. Então, esses impactos ambientais que a China até então gerava para o mundo, hoje eles estão investindo para que isso reduza significativamente. Vídeos controles que eles aplicavam na nossa empresa totalmente diferente de 5 anos atrás. Eles estão cada vez mais rígidos. Na Índia, da mesma forma, a gente percebe que existe uma evolução praticamente, né, diária também nos requisitos ambientais. Então, realmente a ASA está tomando um pouco mais de cuidado com relação às emissões de poluentes. Então, aqui nesse slide, a gente traz alguns indicadores, né, comparando os 3 países, Brasil, China e Índia. Né, como eu comentei nos slides anteriores, aqui China e Índia são os principais países do continente asiático. E aqui é mais para ter um comparativo e para mostrar um pouco da grandeza desses 2 países, né, quando a gente faz essa comparação com o Brasil. Então, o primeiro indicador aqui é o GDP, que é o PIB, né, do país. Né, o Brasil ao redor de 3,4, China 6,3, a expectativa, né, do que o mercado fala ao redor de 5,5, que é extremamente ruim para a China. A China é um país gigante, precisa rodar próximo de 7% a 8%, né, uma economia gigante, e sem esse ciclo econômico traz prejuízos gigantescos. Lembrando que a China tem o principal ponto que impacta o PIB do país é a construção. Então, recentemente, nas notícias, provavelmente vocês acompanharam, várias empresas acabaram indo à falência, o governo acabou assumindo essas empresas. Então, a China está passando por um momento bem complicado. A Índia, ela vem numa pujança após pandemia, né, com crescimentos bem expressivos, na casa de 7% ou 8%. Então, a Índia realmente é um país que a gente vai ter que ficar atento para os próximos anos. Lembrando que a Índia ela passou a China em termos de população, né, já está ao redor de quase 1,5 bi, a China 1,42, 1,43, então hoje a Índia é o país com maior população. Então, isso realmente acaba gerando um consumo interno gigantesco e trazendo muitas oportunidades. Taxa de desemprego no Brasil na casa de 8%, a China 5,3%, aqui eu trago um elemento importante. Quando a gente abre este número e atua só na população mais jovem, né, que está saindo da universidade, a gente se fala na casa de 20% a 25%. Então, são indicadores que o governo não publica, mas a gente tem acesso com as grandes empresas que trabalham, né, com consultoria na China, que acabam obtendo essas informações. Então, é uma preocupação que o governo tem para que essa população jovem não se rebele contra o governo, já que o governo controla tudo. Então, existe uma preocupação grande do governo de atuar, né, com esse público, tentando gerar mais postos de trabalho. Mas não está fácil em virtude dessa crescente
né, crescimento dos serviços na China, que acaba não gerando tanta oportunidade para esse público. Então, o governo chinês tem um ponto de atenção aí para ser trabalhado, um ponto de preocupação que eles estão trabalhando para tentar resolver. A Índia, na casa de 8%, 7%, 8%, é um número que, se a gente olhar aí nos últimos anos, ele acaba ficando nesse patamar. Então, não há um crescimento, nenhuma redução, então, algo histórico da Índia. Inflação, né, o Brasil na casa dos 4%, a China deflação, que é outro ponto de preocupação que impacta no PIB do país, né, a gente está vendo deflação, a população preocupada após um lockdown severo, né, de 3 anos, principalmente no último ano, o pessoal com preocupação do que vai acontecer com a China, como eu falei, o principal aspecto, né, que impacta o PIB da China é a construção civil, né, o governo tendo dificuldade de fazer as entregas, a população com dificuldade de pagar os seus empréstimos para os bancos. Então, a China tem grandes problemas, né, para serem trabalhados aí nos próximos meses, anos, para que não afete uma economia gigantesca, né, a segunda maior economia do mundo. A Índia na casa de 7, 7,4, né, enfim, após pandemia, aí a Índia vem performando nesse patamar. Aqui é o indicador que mede, né, o quanto as empresas de manufatura, né, têm apetite a novos investimentos, né, investir. Então, o Brasil está no borderline 50,1, então, quando é abaixo de 50, existe a preocupação de gerar um pouco de restrição. Então, aquele empresário que tem o dinheiro, que está pensando em investir, aumentar sua capacidade, ele acaba segurando. A China foi o primeiro mês do ano que foi para 51, nos outros meses girava em torno de 49, então melhorou um pouquinho a perspectiva do empresário de fazer novos investimentos, mas ainda também muito próximo do Brasil, borderline. A Índia na casa de 58, então, como eu falei, a Índia é realmente um país que a gente vai ter que começar a prestar um pouco mais de atenção. Aqui eu trago qual que é o valor, o salário mínimo, né, destes 3 países em dólar. Claro que aqui afeta um pouco da moeda local, né, quando a gente faz a conversão, mas trazendo todo mundo para a mesma base, né, o Brasil gira em torno de 265 dólares, né, o salário mínimo, 360 na China e 215 na Índia. Então, aqui também um ponto relevante, a China, que era um país de baixo custo, já não é mais, né? O Brasil, a China realmente é um país que começou a ficar mais caro, a mão de obra aumentou significativamente, então esse é outro ponto que traz atenção aí para a China, quando comparado com os demais países da Ásia, né? Vide Índia, né? 215, aí a gente pode falar de Indonésia, pode falar de Tailândia, Malásia, que aí os valores são bem inferiores. Então, realmente a China tem também um aspecto diferente acontecendo quando comparado com os últimos anos, onde a China realmente tinha uma vantagem competitiva. Aqui também de grandeza da quantidade de veículos vendidos, aqui é mês, tá? Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente vendeu em julho 176 mil veículos, na China 2,4 milhões e na Índia 300 mil. Então, na China, a produção de veículos anual gira em torno de 26, 27 milhões, enquanto no Brasil ela gira na casa de 2, 3 milhões. Então, é uma frota gigantesca, então tem muita oportunidade no segmento automotivo. Na Índia também são valores bem consideráveis, né, quando comparado com o próprio Brasil. Aqui também, em termos de produção de eletricidade, que o Brasil ele acaba não divulgando esse valor, mas aqui eu trago só da Índia e da China para ter um comparativo. A China gera praticamente 8 vezes mais que a Índia. Então, a China realmente vem se desenvolvendo ano após ano, né? Teve toda uma migração de fábricas para a China, que acaba gerando uma necessidade bem maior de geração de energia. Produção de aço, que é um dos principais impactos, né, que gera impacto para a economia, né, ou seja, o aço impacta na construção civil, na manufatura. Então, também aqui eu trago um comparativo, né, o Brasil produziu aí 2.700, 90 mil na China contra 11 mil, então praticamente, né, 90 vezes mais que o Brasil, né, enfim, e 9 vezes mais que a Índia. Então, só em tamanhos de grandeza, para nós termos uma ideia
o quão grande é a China. Aqui é a idade de aposentadoria, né, da mulher e do homem. Então, no Brasil, 60, 65, na China, 55, 60 e na Índia, 58, 60. Então, aqui é uma média, né, do que os países hoje, né, Índia e China geram, né, quando se fala em aposentadoria. Então, muito próximo ao Brasil. Então, aqui eu só trago um pouco desses indicadores para fazer um comparativo, mostrando, né, o quão grande é esses dois países asiáticos, né, Índia e China, quando comparado com o Brasil, e também pela relevância que o Brasil tem para com a China e também com a Índia, né? Então, são países realmente grandes, com impactos expressivos, né? E aqui a China como o segundo principal país em termos de economia. Então, se eles soluçarem, né, espirrarem, né, como a gente brinca, acaba virando uma gripe, uma pneumonia para os demais países, né? Vide o Brasil aí sendo impactado, como se fala em commodities. Não podia deixar de mencionar um pouco das curiosidades da China, né? Então aqui a gente está acostumado a trabalhar, né, com Google, Uber, Netflix, Instagram, né, essas ferramentas que são tão presentes no nosso dia a dia. E aqui na China, infelizmente, a gente não tem acesso a nenhuma delas. O governo não permite a utilização dessas ferramentas e então eles acabam, né, controlando a utilização delas, né? Então, nós como estrangeiros, a gente tem um acesso através do VPN, que é uma ferramenta que acaba burlando o sistema, né, seria uma forma ilegal, né, mas como são estrangeiros, acaba tendo um pouco mais de relaxamento contra essas regras. Mas, de fato, né, se você falar com algum chinês e pedir para ele o que é o Uber, ele não vai saber, né? Pouquíssima gente tem acesso a essas informações. Então, é algo que acaba gerando espanto quando a gente chega na China, né? Vídeo WhatsApp, né? Quem diria o WhatsApp, que é uma ferramenta tão presente no nosso dia a dia, aqui na China ela não existe e não é permitida. Então, como é que hoje eles trabalham na China? Quais são os aplicativos que eles têm? Então, por exemplo, o Google, eles têm o Baidu. Então, aqui, se você entrar na internet e digitar Google, não vai conseguir acessar nada. Vai aparecer a famosinha tela branca dizendo que esse site não existe. Então, hoje, se quiser fazer uma busca, tu usa a ferramenta Baidu. YouTube e Youku, que é o nome da ferramenta que eles têm. Instagram, aí eles têm o TikTok. O TikTok é uma ferramenta mais global, mas aqui eles não conhecem Instagram. Qualquer coisa que tu falar de Instagram, eles não têm a mínima noção do que se trata. O WhatsApp, eles usam o WeChat. O WeChat é uma ferramenta extremamente importante na China. Sem o WeChat, você não consegue sobreviver na China, por incrível que pareça. Todas as transações financeiras na China hoje, mais de 95%, até mais, eu diria, são feitas através do WeChat. Desde a compra do teu ticket do metrô, da tua passagem, da tua ida no mercado, do pagamento do táxi, de qualquer tipo de despesa que você tenha, todas elas são feitas através desse aplicativo WeChat. Eles têm o famoso QR Code, né, que é a forma como eles utilizam para fazer os pagamentos. Então, tudo que você precisa utilizar dinheiro, você usa o aplicativo WeChat. Facebook, aí tem o FaceU, depois o Uber, aí é o Didi, né, que é um aplicativo aqui muito famoso, bem semelhante ao Uber, só que, né, obviamente, o Uber não funciona. E aqui tem os outros tipos de aplicativos também que são utilizados. Então, realmente o governo controla tudo é controlado, qualquer tipo de comunicação que a gente faça, a gente está sendo monitorado, né? O WeChat, né, que é o WhatsApp, dependendo do tipo de palavra que você coloca, o que você se expressa, você pode ser banido, né? Ou eles te dão um gancho de alguns meses. Então, realmente, tudo que a gente faz aqui na China, a gente é controlado. Então, tem o lado bom e ruim, né? O bom, eu diria que é o lado da segurança, um país seguro, né? Não tem o problema de você ir para a rua de noite, de madrugada, né? Isso realmente traz um aspecto bem positivo, né, na nossa vida quando a gente compara com o Brasil, a questão da segurança e tudo mais. Mas, obviamente, ninguém gosta de ser controlado, não é legal, né? Acho que o comunismo não é uma das melhores práticas, né, a serem adotadas, mas, enfim, cada país com suas regras e como hoje eu estou aqui, né, hoje já posso dizer que sou chinês,
temos que seguir a regra da China. Então, os controles são bem rígidos e a gente tem que seguir, mas a gente acaba se acostumando no dia a dia. Que trago algumas manchetes, né, que são bem importantes da China, né, ou seja, a China aí coloca 5 mil caminhões autônomos nas estradas da China. Então, falei um pouquinho lá no início dos carros elétricos, então os carros autônomos, a China está avançando muito rápido nisso, então, né, a questão dos caminhões. Hoje, dado a pandemia, né, a China passou por 3 anos bem difíceis, principalmente o último ano, questão de lockdown. Todas as compras eram executadas via internet. Hoje, por incrível que pareça, na China, a gente vai no mercado, a gente praticamente não vê ninguém nos mercados. Tu vai, às vezes, numa loja para comprar um determinado produto, tu não conhece. E questão de máximo 2 dias, as mercadorias já chegam na tua casa, ficou muito prático. Então, as pessoas não vão mais às lojas físicas, estão evoluindo muito para essa parte da digitalização. Então, e fala de transporte, é algo que eles estão investindo muito. A China ser o primeiro país sem dinheiro, eu diria que isso já é uma realidade, tá? A China hoje, como eu falei anteriormente, né, ninguém mais usa dinheiro. Hoje, dinheiro é algo que tu não vê na mão de ninguém, né? Todo mundo tem o seu celular. Então, todas as transações são feitas já hoje de forma digital. A China inicia teste para protótipos de trem maglev, que chegará a 600 km por hora. Hoje, do aeroporto de Xangai até o centro, eles têm esse maglev, que é aquele trem que ele acaba flutuando, né, por questões do magnetismo, né, ele acaba não tocando no trilho, né, ele chega a uma velocidade acima de 450 km por hora. Então, eles já estão fazendo deles próprio, que esse é um projeto alemão, para chegar a 600. Hoje na China existe muito os trens rápidos, né? Então a viagem que é até 4, 5 horas, as pessoas, em vez de viajar de avião, elas preferem viajar de trem rápido, que chega na casa de 300 km por hora. Então é muito conveniente, é muito prático, né, usar essas tecnologias, esses transportes que hoje a China propõe e providencia para a sua população, né? China desenvolve o uso urbano elétrico autoguiado. Então, isso também já é uma realidade, né? Enfim, a China hoje está avançando muito nessa parte do transporte. China coloca em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G do mundo. 5G aqui já é uma realidade de alguns anos, né? A gente fala no Brasil que está chegando, algumas cidades ainda não tem, mas a China aqui o 5G já é realidade, enfim, né? 6G é algo que já está chegando aí logo na sequência. Para você ter ideia, hoje, por exemplo, quando você usa o Waze, né, ou seja, tu parou no trânsito, né, parou no semáforo e tu tá ali para, né, puxa, quanto tempo preciso ficar parado? Hoje nos aplicativos da China, no momento que tu parou teu veículo no semáforo, tu já sabe quantos segundos vai demorar para abrir a sinaleira ou quanto tempo falta a sinaleira para fechar. Então, tudo isso já conectado, né? Então, tudo em real time. Então, realmente, os caras estão muito à frente nesse aspecto. Como é que é no dia a dia a China, né? Então, aqui eu trago algumas imagens só para tentar esboçar. É claro que é difícil de resumir isso em poucas imagens, mas eu trago aqui, né, no lado esquerdo, aqui em cima, um pouco de como são os condomínios na China, né? Então, a maioria são condomínios verticais, né, pela quantidade de pessoas, né? Então, condomínios que têm 20, 30 prédios no mesmo condomínio, cada apartamento, cada andar com 4 famílias. Então, você imagina que um condomínio pode chegar a ter 10, 15, 20 mil pessoas morando no mesmo local. Então, tem mercado, tem academia, tem todo tipo de facilidades que tu, né, acabaria buscando fora, tu acaba tendo dentro do próprio condomínio, né? Ou seja, para te facilitar teu dia a dia. Que a realidade como é os chineses, né? Qualquer lugar que tu vá, seja no metrô, seja num restaurante, ou seja, qualquer lugar público, todo mundo olhando para o celular. Enfim, a comunicação entre eles acaba sendo toda ela digital, inclusive dentro da empresa, né? A gente às vezes tem que controlar porque as pessoas preferem falar via WeChat, né? O nosso WhatsApp, do que muitas vezes levantar, falar com o colega, né? Conversar um pouquinho mais, que às vezes acaba facilitando e agilizando. Eles têm muito essa praticidade da comunicação digital. Aqui eu trago uma motinho, né, com a mercadoria, né, em cima. Isso é algo muito real na China, né? Qualquer tipo de transporte, ou seja, aquele last mile que a gente, né,
acaba encontrando no Brasil aqueles caminhões menores. Na China tem muito desse tipo de motocicleta. Então, muito fácil, deslocamento rápido, é prático, né, ágil. Então, isso é um pouco do que a gente encontra aqui na China. Obviamente, tem os seus caminhões, mas aquele percurso, né, mais próximo ele acaba sendo realizado através dessas motos, né? Então, tem muita motocicleta na China, todas elas elétricas, e isso acaba facilitando o deslocamento deles e acaba sendo um transporte barato. Aqui embaixo são os trens rápidos, né, como eu falei anteriormente. Então, aqui são trens que andam na ordem de 300 km por hora. Então, acaba facilitando muito o deslocamento, internet, conectividade, né, diferentemente do avião. Então, ele acaba competindo um pouco com o transporte aéreo, né? Então, a China também tem uma quantidade muito grande de imigração, né, nos seus feriados. Existem 2 grandes feriados na China, que é o Ano Novo Chinês, que acaba sendo uma semana em fevereiro, e mais uma semana que é um feriado de trabalho, que eles chamam, né, enfim, que eles acabam tendo, que é em outubro. Então, nesse período, a quantidade de gente que viaja na China, assim, é algo exorbitante. Num feriado, somente em Xangai, teve a passagem de mais de 15 milhões de pessoas. A população de Xangai é 23 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de imigrantes que acabou tendo, né, em um feriado de 3, 4 dias. Então, realmente, a demanda por turismo na China ela é gigantesca, e por isso que é importante a China também para o resto do mundo, né? Muitos chineses também acabam viajando para o resto do mundo, buscando o turismo. E aqui, por último, aqui uma imagem que é a questão da comida, né? Então, isso é muito prático na China, né? Vários locais, né, eles acabam vendendo comida. Então, principalmente após o horário 8, 9 horas da noite, onde as pessoas começam a retornar para casa, muitas banquinhas acabam surgindo na rua, né? O pessoal vendendo comida. Então, essa também é um pouco do que a gente acaba se deparando aqui no dia a dia. Então, aqui é só algumas imagens. Óbvio que isso não é o reflexo, né, de todas as províncias na China, umas mais, umas menos, mas na sua grande maioria, essas 6 imagens aqui acabam refletindo um pouco o que é a China, né? Trago aqui já indo mais para o final da apresentação, né, deixando aqui já algumas mensagens que eu acho que são importantes a gente fazer essa reflexão. São os desafios e as oportunidades da Ásia. Quais são os desafios, né? Obviamente que a diversidade cultural e linguística, né? Então, por mais que a gente fale o inglês, né, pouquíssimas pessoas têm o inglês como uma segunda língua, né? O governo, apesar de, né, incentivar o aprendizado, ainda são poucas pessoas que falam. Então, a necessidade de falar o mandarim. Então, isso é algo que a gente se depara diariamente, e principalmente a dificuldade de entender os caracteres deles, né? Então, é um pouco do desafio que a gente enfrenta aqui, é um pouco do que a gente enfrenta na Ásia, e aí quando a gente, né, enfrenta na Índia, mas quando você vai para a Indonésia, vai para a Malásia e Tailândia, da mesma forma, né? Então, enfim, são países que têm a sua cultura muito forte, muito presente, e acaba muitas vezes dificultando nessas oportunidades que o mundo globalizado acaba propiciando. A desigualdade econômica, né? Então, também comentei um pouquinho, né? Índia, segunda maior economia, aí você vai lá para uma Tailândia, vai lá para uma Malásia, né? Vai lá para uma Singapura, né? Então, ou seja, a desigualdade econômica é muito presente na Ásia. Então, a gente acaba tendo que lidar com essas realidades. As tensões geopolíticas, né? Vide agora China e Taiwan. Então, a todo momento a gente tem essas notícias, né? O que vai acontecer, quando é que vai iniciar a guerra. Aí, do ladinho, a gente vê Coreia do Norte, né? Tem Japão. Então, ou seja, a todo momento tem essas tensões, a gente tem que ficar atentos, né? As questões ambientais, sem dúvida, né? É muito crescente o compromisso do governo com a meta de 2050, então estão apertando cada vez mais as regras, e aqui eu falo China e também Índia, né, são países que a gente tem nossas operações, então as questões ambientais estão ficando cada vez mais severas, né, mais rígidas, e o crescimento demográfico, né, isso também é algo que acaba trazendo um elemento importante aí para esses países, né, vídeo que eu comentei agora há pouco. Índia crescendo, né, tendo uma população maior que a China, né, os outros países também da Ásia, né, crescendo bastante. Então, esses são pontos que acabam impactando e trazendo um ponto de atenção para esses países da
do continente asiático. E, por outro lado, tem as oportunidades que a gente não pode deixar de olhar, né, que são o crescimento econômico, né, por mais que uma China esteja crescendo 5%, é muita coisa, né, aí vide Índia, vide os outros países, então, realmente, o crescimento econômico é exorbitante nesses países, então a gente tem que estar olhando para eles. Inovação tecnológica, isso não precisa aqui tá chovendo no molhado, isso também é uma realidade muito presente. São mercados emergentes, educação e talento, isso é algo que a gente percebe e muito, né, que pegando um pouco da experiência como China, educação, o governo investe muito, porque imagina a quantidade de pessoas, realmente tu tem que ter, tem que ser um diferencial, tu tem que ser um talento, né, porque as oportunidades são poucas, né, comparado com a quantidade de pessoas. Então, a educação aqui do aluno, né, o colégio acaba começando às 8 e até às 5h30 da tarde. Então, eles vão de segunda a sexta-feira, e aí sábado e domingo ele acaba fazendo o aprimoramento de uma língua, ou acaba fazendo um esporte para acabar dando uma desestressada, mas é muito competitivo, né, a questão da educação na China. E cultura e turismo, sem dúvida, né, são as oportunidades gigantescas, comentei agora recentemente, da quantidade de pessoas que emigram dentro desses feriados na China, e o inverso também é verdadeiro, né, a quantidade de pessoas que acabam viajando aí para o resto do país, para o resto dos países, né, então, realmente a China é uma população gigante, a Índia da mesma forma, então são países que trazem, né, muitas oportunidades no aspecto da cultura e do turismo. Por fim, aqui nas estratégias, né, para o sucesso na Ásia, também trago alguns elementos aqui que são importantes, né, em termos de estratégia, que é a compreensão da cultura. Realmente a gente tem que entender, não podemos achar que a gente conhece tudo, uma cultura milenar, então a gente tem que ter muito respeito, tem que compreendê-los, né? Não falo só na China, mas eu falo na Índia, eu falo também Malásia, Tailândia, Indonésia. É muito relacionamento, então tem que ter um olhar muito forte quando se pensa vir para esse continente. O network em relações públicas, né? Comentei agora, importante ter, né, essas relações públicas, né? Muito o relacionamento com o governo, né? O governo acaba te propiciando algumas vantagens, né, no momento que tu traz oportunidade para aquela determinada província, né? Tem que ter um networking para poder entrar no mercado, né? Por exemplo, o nosso negócio na China, a gente tem mais de 400 competidores. Quando a gente vai para o Brasil, a gente tem 3, 4. Então, só para vocês terem a ideia do quão complexo é o mercado. E muitas vezes, para entrar em um determinado negócio, tem que ser através do networking, né? Senão a gente acaba não conseguindo. O compliance legal, regulatório, importantíssimo, né? Empresas, né, que querem se estabelecer têm que seguir, tem a sua complexidade, mas muito importante a questão do compliance e as questões regulatórias, né? Seguir na risca para evitar qualquer tipo de problema. A adaptação de produtos e serviços, muitas vezes tem que adaptar. Trago um exemplo bem pontual e que é bem interessante. A cultura chinesa, ela entende que a embalagem é algo extremamente relevante. Muitas vezes o produto não é tão bom quanto a embalagem. Então, eles compram muito pela embalagem. Então, essa parte daquele impacto, né, daquele produto que está na prateleira, que traz aquele realmente que te enche os olhos, ele é um diferencial. Então, tu tem que te adaptar, né? Tu tem que ter um olhar para aquela cultura. Então, tu tem que adaptar teu produto, tem que adaptar o teu serviço. Talvez o teu serviço para o continente asiático tem que ser um serviço mais customizado, um serviço mais digitalizado. Então, tu tem que se adaptar, tem que ter um processo de adaptação, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que vai funcionar. Tem que ter um marketing localizado. Por quê? O marketing localizado, por quê? Porque é um mercado diferente, as informações da forma que elas são tratadas são diferentes, a gente tem informações que realmente são difíceis de obtê-las, tu tem que criar a tua própria maneira de coletá-las, né? A maneira de fazer o marketing é diferenciado do que fazer, por exemplo, no Brasil. Então, muito importante ter essa localização. O pensamento de longo prazo, né, é importantíssimo, né, porque no momento que tu vem para um país totalmente diferente, com cultura diferente, com a sua complexidade potencializado na 10, né? Enfim, é muito complexo. Então, achar que tu já vai ter um retorno no curto prazo, muitas vezes isso leva muito tempo.
Então, tem que ter um pensamento um pouco mais de longo prazo, porque é complexo e a competição ela é muito grande nos diversos tipos de produtos, nos diversos tipos de segmento. E flexibilidade e resiliência, que vocês viram falar várias vezes na apresentação, sem dúvida, isso aqui é o dia a dia que precisa ter aqui, porque realmente ele tem a sua complexidade. E aqui, então, trago um pouquinho do que, enfim, entendo que é a nossa necessidade para preparar, né, se preparar para esse futuro global, né, que já é uma realidade, está muito presente, mas ele está migrando, né, de uma forma também muito rápida, né? A China era o foco, agora já se fala em Índia e tem outros países na Ásia que estão também surgindo a todo momento. Então, trago alguns elementos que eu entendo que são importantes e aqui é o meu slide final que eu quero deixar isso como mensagem para que a gente possa pensar a todo momento quando se fala numa atuação global, né? As questões de geopolítica e as tensões globais, a gente tem que estar acompanhando todos os eventos, né, entender quais são os impactos no ambiente global. Então, a gente tem que ter esse foco, é uma constância, né? De novo, o vídeo que está acontecendo agora recentemente no mundo está um pouco estranho, dá para se dizer, né? Com todas essas guerras, potenciais guerras podem acontecer, né? Falei aqui da China e de Taiwan, né? Agora, a China recentemente lançou um mapa, né, dizendo que algumas ilhas pertencem a eles, então realmente a gente tem que estar atento a todo esse movimento geopolítico e todas essas tensões. Sustentabilidade e mudanças climáticas, sem dúvida, né, isso vai ser necessário, tem que estar nos nossos negócios, a gente tem que ter esse olhar, né, é uma necessidade, está muito presente no nosso dia, né, na nossa vida, e a gente tem que estar focando cada vez mais. Resiliência e planejamento de crise, né? Tem que desenvolver planos de contingência, tem que ter resiliência, né? A todo momento muda, a dinâmica é diferente, ela é muito rápida, então a gente tem que estar a todo momento, por mais que eu tenha um plano bem estruturado, desenvolve o teu plano de contingência. Caso não aconteça, o que eu vou estar fazendo, o que eu vou precisar fazer para ter uma rápida atuação, ter uma resposta rápida, né? Diversidade e inclusão, promover ambientes de trabalho inclusivos e diversificados. Muito importante, por mais que a gente tenha uma cultura fechada, né, quando se trata de China, mas aqui eu, de novo, trago aqui a Ásia como um todo, eles estão passando por um processo também de mudança. Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar acompanhando essas novas formas de trabalho, né? Tem que ser mais diversificado. Isso é algo que está muito presente, está começando, né, agora a se falar cada vez mais pelo país ser mais fechado, tem ainda algumas restrições, mas já começa a se ouvir, já começa a estar mais presente no dia a dia inclusive das empresas, né? Então, importante também ter esse olhar. O aprendizado contínuo, investir em educação e desenvolvimento profissional contínuo, isso eu entendo que é básico, né? A gente não pode achar que saiu de uma universidade, terminou um curso, estou pronto, agora não preciso mais nada. A gente tem que estar constantemente se preparando, investir, buscar esse desenvolvimento, né? Hoje, com essas plataformas digitais, isso acaba nos facilitando e muito. Então, jamais parar, né? O aprendizado ele tem que ser contínuo, a gente não pode, de hipótese alguma, pensar em parar ou achar que está pronto e conhece tudo, né? E, por fim, tecnologia e inovação, né? Acompanhar as tendências tecnológicas e adotar essas inovações relevantes. Então, sem isso, sem tecnologia, sem inovação, a gente acaba não nos sustentando para esse mundo tão competitivo, né, e tão global, que nos faz presente no nosso dia a dia. Então, a gente precisa estar muito focado, olhando nessa questão de tecnologia e inovação, muita mudança acontecendo, as formas de trabalho estão mudando diariamente, a forma como a gente trata o nosso dia a dia, trouxe várias experiências de como é o viver na China, né? Enfim, constantemente a gente está aprendendo, né? Então, o tempo passa, as coisas mudam, mas a questão da tecnologia e inovação, elas se fazem presentes. Então, a gente tem que achar forma de acompanhá-los. Não é fácil, sem dúvida, mas a gente tem que achar formas de estar acompanhando, porque realmente esse é um grande diferencial. Então, eu termino por aqui a minha apresentação, né? Agradeço novamente a oportunidade, né? Tânia, obrigado mais uma vez pelo convite. Espero, né, ter contribuído de alguma forma, né? Enfim, são tantos assuntos, tantas informações, mas eu entendo que é o momento que a gente tem para compartilhar um pouco das experiências, né? Do que a gente aprendeu, quais são as partes boas, ruins,
mas trazer também uma mensagem aqui para todo o time que realmente as oportunidades estão aí, basta também a gente querer fazer diferente. Então, deixo aqui meu muito obrigado, né? E aqui em chinês, como a gente diz, xie xie. Então, obrigado a todos e fico agora aberto para qualquer tipo de pergunta que se faça relevante e necessário, eu posso responder aqui para você sem problema algum. Queria inicialmente agradecer, né, por estar disponível, né? Apesar do fuso horário de diferença de 11 horas, né? Exatamente, mas sem problema, sempre um prazer. Obrigadão mesmo por compartilhar. Eu acho que essas experiências são bem importantes e acho que traz bastante aprendizado. Eu vou começar agora com as questões, né, que os alunos enviaram antecipadamente. Antes de começar com as questões dos alunos, eu fiquei com algumas inquietações. A gente observa que a China não vai atingir o que ele está colocando de crescimento, né? Isso gera um impacto. Como que tu vê esse impacto na questão dos negócios e de forma global, já que também o Brasil é o maior parceiro da China, né? Hoje é um dos principais parceiros da China em termos disso. E outro ponto, observa-se também uma migração muito forte de planejamento da China para serviços e alta tecnologia a longo prazo. Qual que vai ser o impacto isso no ambiente organizacional? Perfeito. Bom, respondendo a primeira pergunta referente ao crescimento da China, quais os impactos que isso pode ocorrer? Então, ao longo da apresentação, trouxe um pouco do crescimento que está se imaginando para a China na casa de 5%, né? 5,3%, 5,5%, enfim, bem aquém do que aconteceu nos últimos anos, enfim, quando comparado pré-pandemia, na casa de 7%, 8%. Então, a China ela vem passando por um processo de reestruturação, lembrando que o PIB da China, 30% do PIB dela vem da parte de construção civil. E as principais empresas de construção civil na China, elas entraram enfim, acabaram falindo. Por quê? O governo investia muito, né, botava muito dinheiro na frente, essas empresas construíram muitos imóveis, só que a população acaba não comprando, não adquirindo, né? Só que alguém precisa pagar esse investimento, né? Então, isso traz um impacto gigantesco, principalmente no segmento de aço na China, né? Então, se o aço que a China hoje produz, como eu mostrei nos nossos indicadores, na casa de 90 mil toneladas, você imagina que se isso cair pela metade, lembrando que o Brasil tem uma parceria gigantesca no envio de minério de ferro, isso acaba tendo um impacto gigantesco não só para a China, obviamente que acaba trazendo minério de ferro para um preço mais baixo, porque não gerando consumo acaba sobrando, né, oferta e demanda, e aí o Brasil acaba sendo impactado de alguma forma. E aí a gente fala também na parte de produtos alimentícios, né, que o Brasil, né, fornece muita carne para a China, então por mais que exista uma preocupação, o povo precisa comer, sem dúvida, mas no momento que ele começa a fazer suas escolhas, ele começa a guardar um pouco mais de seu dinheiro, ele acaba migrando para outros tipos de alimentos. Então, gera um consumo menor, impacta no Brasil, né, nessa commodity. Então, a China realmente ela tem um impacto não só no Brasil, em todos os demais países do mundo, né, principalmente aqueles que fornecem algum tipo de commodity para a China, né, vídeo Brasil. Então, sim, é um ponto de atenção, a gente tem que estar atento, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, aqui as informações são muito controladas, né? Por mais que a gente tenha essas informações, a gente não sabe o que o governo vai fazer. Por exemplo, com agora a China estando com a deflação. O que o governo chinês está fazendo? Ele está depreciando a moeda, o RMB. Então, o RMB que estava a 4, enfim, estava 5, 6, há 3 anos atrás, 6,3, 6,5, hoje ele está 7,3. Então, tu imagina que o dólar, né, fazendo comparação com o real estaria lá a 4, 5 e de uma hora para outra ele está 6, 6,50. O que isso acaba fazendo com que a China se torne competitiva para exportar produtos, né? Então, não tendo consumo interno, ele acaba gerando, né, a oportunidade das empresas serem mais competitivas no mercado externo. Então, o governo realmente ele está tentando achar formas de mitigar todos esses impactos que estão ocorrendo na economia, para tentar não trazer um impacto gigantesco
para o negócio, né? Enfim, para a economia interna, que automaticamente acarretará na economia externa. Então, a China é um ponto de atenção, é um ponto de interrogação que a gente tem que estar olhando e estudando diariamente para ver o que vai acontecer. Mas realmente, a China hoje é um ponto de atenção, de preocupação. A gente não sabe o que vai acontecer na China daqui para frente. Realmente tem muita especulação que o governo está tendo problemas internos dentro do próprio partido, que isso seria algo totalmente diferente do que aconteceu historicamente. Lembrando que hoje o governo chinês ele vai acabar sendo um imperador, né, o primeiro imperador, né, dentro da sua história. Então isso também gera estresse dentro do próprio partido, porque as pessoas que estavam almejando esse cargo, né, nesse ciclo não vão mais poder ocorrer, né, não vão ocorrer mais. Então tem uma série de contextos que a China vai passar daqui para frente que pode impactar assim os países, e obviamente o Brasil, por ser um parceiro, acaba sendo influenciado, né? Como eu falei ali, né? Uma gripe na China, um espirro da China acaba virando uma gripe, uma tuberculose para nós. Então a gente tem que estar acompanhando aí os movimentos da China para tentar mitigar todos esses impactos. A segunda qual era, Tânia, por favor? A segunda é o planejamento da China para migrar mais para a questão de serviços e alta tecnologia. Qual é o impacto disso em questões organizacionais? Perfeito. Esse é outro impacto que a gente, né, como empresa, né, de manufatura, a gente acaba sofrendo, né? A China, por todo esse processo de transformação digital, né, dos serviços, as pessoas acabam, né, não querendo mais trabalhar naquela empresa de manufatura, né? Ela tenta achar outras formas de ter a sua remuneração, e ela acaba indo para serviços, né? Então, a parte de empresas de manufatura acabam tendo mais dificuldade de encontrar essa mão de obra, né, nas mais diversas posições, e aí o serviço ele acaba tendo uma crescente, né? E essa crescente ela acaba ocorrendo por todas essas novas tecnologias que a China vem lançando diariamente, né? Eu trouxe algumas aí na apresentação, né? Por exemplo, todos os novos serviços hoje na China a gente faz de uma forma digital, né? Em todos eles, qualquer um que a gente precisar, que você imaginar, eu pego meu celular agora, eu consigo, enfim, acessar. Então, essa praticidade, né, que vem aparecendo, vem sendo presente no nosso dia a dia, ele acaba trazendo mais oportunidades. Aí a questão também da alta tecnologia, né, que a gente fala, também trouxe alguns exemplos, algumas manchetes, né? Se fala do 6G, né, a questão dos transportes, né, que hoje a China tem de tecnologia que hoje países nenhum outro existe. Outro tipo de tecnologia que parece ser banal, mas que também passa pelo processo de transformacional gigantesco. Hoje a China tem a maior rede de metrô do mundo. Ela tem quase 1.000 quilômetros de metrô, todo ele subterrâneo, somente em Xangai. Então, tu imagina o quanto isso necessita de tecnologia, de know-how, de conhecimento, né, para poder propiciar todo esse transporte, né, essa outra matriz. Então, realmente a China está passando por um processo de transformação gigantesca, né, no aspecto de tecnologia, né, aí se fala, né, a China indo já indo com a sua espaçonave, enfim, para a Lua, querendo já achar formas de fazer isso, já lançou não sei quantos mil satélites já em órbita. Então, realmente, a China está passando por um processo gigantesco, um investimento muito grande nessa parte de serviço e tecnologia. E não vai parar por aí, né? Eu vou dividir em 3 blocos aqui, 4 blocos, tá? As perguntas. Um bloco de inovação, sustentabilidade, desafios e mercados e futuros, tá? De inovação, nós temos o aluno Fábio Marques e a Joyce Cândido, que eles estão questionando em relação como que tu vê as tendências de inovação relacionadas com o ambiente organizacional Brasil e China, né? E o que tu vê na questão de desafios hoje para inovar nas empresas? Bom, a parte de inovação é uma constante, né? Agora, quais são os desafios dentro da organização, né? Também vou trazer um pouco para a nossa realidade, né? Hoje, a educação chinesa, ela é muito hierárquica e muito meritocrática, né?
Então, o chinês, ele é o tipo de pessoa que ele entende que, no seu contexto de meritocracia, se ele tem o chefe deve saber mais que ele. Então, por que que o chefe tem que perguntar para ele se o cara é o chefe, né? Ou seja, uma relação bem direta, né? Então, puxa, tu tá aí nessa posição, tem que saber mais que eu. Então, essa questão dos impactos, né, organizacionais, é como nós conseguimos hoje trazer esse funcionário chinês para um patamar do brasileiro. O brasileiro é um funcionário muito mais multidisciplinar, né? É um funcionário que você tem uma resolução de problema, ele está mais aberto, ele quer contribuir, ele quer achar formas de achar uma determinada solução, né? Em contrapartida do chinês, não, ele não tem esse comportamento, né? O comportamento dele é muito mais reservado. Então, quando a gente olha essa parte da inovação, né, comparado Brasil e China, eu vejo que a China, nesse aspecto, sim, pelo conhecimento individual, né, acaba tendo esse diferencial, porque pela fato da competitividade na escola, os caras têm que estudar muito, né, para serem realmente reconhecidos, ele acaba tendo esse reconhecimento. E aí ele traz um pouco desse lado mais de inovação, mas ele é muito mais pela sua demanda, ele tem que ser muito mais instigado. Então, esse impacto dentro da organização, ele é muito presente. Então, é diferente do Brasil, né, como eu falei. Então, é muito mais pela demanda do que propriamente pela própria proatividade, né? Então, esse é um pouco do aspecto que eu percebo e que a gente se depara na nossa organização. E, enfim, inovação é uma constância, né? Aqui na China realmente não é um tema novo, isso já é uma realidade para eles aí de muito tempo. Tanto é que eles passaram por esses processos de transformação em vários aspectos, né? Desde da sua parte de digitalização, da parte de transportes, enfim, de uma forma muito rápida, coisa que no Brasil a gente está anos-luz atrás ainda, né? E, Alfredo, qual que seria assim, o maior desafio hoje, sendo global também, né? Uma empresa global, em inovar, já que ela atua em diversos países? O grande desafio da inovação é fazer com que aquela inovação seja de fato implementada numa outra cultura, numa outra realidade, né? Também trago para nossa realidade do nosso negócio, né? O fato dos produtos terem concepções diferentes não é um Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu desenvolvi no Brasil, eu vou pegar e vou levar para a China, ou vou levar para a Índia, né? Ou vou levar lá para uma Malásia e Tailândia. É totalmente diferente, né? A concepção do produto, ele acaba sendo diferente. Então, esse para mim é o grande desafio. O como tornar uma inovação adaptável para as outras localidades. E aí eu trago, por exemplo, China. Tem a questão da cópia, né? Ou seja, da propriedade intelectual. Então, no momento que tu vai lançar um produto, tu tem que estar muito protegido, né? Pela questão das suas patentes. Então, esses são os grandes desafios que acaba, né, passando. E outro que é muito presente é o fato de eles serem muito ágeis, muito rápidos. Então, tu achar que aquele teu produto realmente vai um diferencial, os caras não vão copiar, eu tenho patente. A probabilidade de eles de tu encontrar um produto semelhante com uma quebra de patente, ela é muito rápida. Então, realmente, no momento que tiver um produto que ele traz esse diferencial, te entrega, né, uma oportunidade de entrar no mercado que te traria uma rentabilidade, né, um aumento de receita para o teu negócio, faça isso de uma forma rápida, porque a possibilidade de ser copiado ou ter um produto melhorado e desenvolvido, ele é muito presente. Então, esse para mim é o grande desafio. Como tu ter essa agilidade, como tu ter essa adaptabilidade perante a toda essa complexidade desses mercados, que eles são muito práticos, muito rápidos, né? Então, o que se faz no Brasil não é um Ctrl+C, Ctrl+V para essas unidades. E eu mesmo eu digo ao contrário, né? Mas com uma velocidade muito diferente, né? Muitas tecnologias que hoje estão presentes na Ásia, de fato, no Brasil, a gente talvez não vai ver para os próximos 10, 15 anos, 20 anos, né? Então, o inverso não é verdadeiro, mas quando se fala Índia, China e todos esses países já eles são muito rápidos, né? A praticidade deles ela é muito grande. Então, a agilidade é muito presente aqui. Ah,
A Letícia Balbinotti perguntando: a China tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Como você vê esse crescimento para os próximos anos? Maior investimento em que áreas principais, né? Se é o social, né? Capital humano. A China, né, também comentei um pouquinho, acho que a China ela vai passar por um processo de readaptação, né? O pós-pandemia realmente deixou eles muito machucados, né? Então, eles vão ter uma necessidade de trabalhar muito no aspecto social, né? O pessoal hoje ainda, né, sofre muito pelo que aconteceu da pandemia. Então, a China hoje ela não tem mais aquela, eu diria liberdade, mas a forma como eles olhavam o país mudou, né? O governo tinha um controle muito maior do que se tem hoje. Lembrando que a China ela só saiu do lockdown porque ela teve uma grande rebelião de alguns funcionários de uma grande empresa, que é onde eles começaram a se sentir fragilizados, né, passando por várias dificuldades sociais naquele momento, e aí se rebelaram, e aí o governo conseguiu de uma forma rápida atuar, mas a partir daquilo, né, o governo começou a flexibilizar. Não estou aqui dizendo que foi somente aquela situação, mas quando que a China até então teve um tipo de rebelião? Então, eu acho que o grande desafio daqui para frente da China, ele acaba sendo social, né? Porque ao mesmo tempo que teve essas dificuldades, né, e ainda está tendo esse pós-pandemia, ele acaba impactando no lado social, que é o custo de vida na China, né? Ele acabou também sofrendo um impacto gigantesco, o custo de vida na China aumentou e muito quando comparado pré-pandemia, o qual não permite mais muitas pessoas terem acesso ao que se tinha até então. Então, como vai ficar essa pessoa, né, daqui para frente? Ela vai continuar aceitando? Vai continuar aceitando até quando? Então, acho que a China vai passar por um processo aí de transformação muito no aspecto social. Né? Essa é uma opinião minha, Alfredo. Tá? Eu entendo que isso realmente vai ser o principal desafio da China daqui para frente. Como que ela vai continuar controlando 1,5 bi de pessoas, né? Em relação aos desafios, né? André Alizade perguntou: quais são as principais diferenças, principais desafios enfrentados em gestão no Brasil e na gestão Ásia, e como lidar com essas diferenças culturais? A principal delas, né, é referente a essa questão da hierarquia, né? Eles, né, como comentei, eles seguem muito o lado hierárquico, né? Então, esse é o primeiro baque que se tem, né? O funcionário chinês, ele não vai te demandar nada, ele vai somente te entregar aquilo que de fato tu pediu. E pelo fato de tu ser um gestor, tu tem que tomar cuidado da forma como tu vai falar para ele, da forma como tu vai explicar uma determinada demanda, porque se mal interpretada, ele vai executar. Por quê? Porque o chefe mandou. Então, tu tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né, de estar sempre checando a comunicação, né? Fez uma solicitação, né, fazer uma, duas, três perguntas para realmente se certificar que ele entendeu, porque ele vai fazer tal qual o entendimento dele, né, enfim, daquela situação, ele vai executar. Então, qualquer, puxa, mas por que está fazendo isso? Mas está errado. Não, mas meu chefe mandou fazer, né? Ele acaba não sendo aquela pessoa crítica, né? Ele acaba seguindo de fato aquela instrução. Então, esse é um dos pontos que acaba gerando dificuldade quando a gente chega na China, né, como primeiro momento. Segundo, tem um problema, né? Puxa, vamos chamar um time multidisciplinar, vamos tentar achar a causa raiz. Na China existe um termo que eles falam entre eles, né? E a gente acaba aprendendo, né? Chinês não resolve o problema em reunião. Então, se a gente acha que fazer uma reunião a gente vai conseguir resolver um problema na China, né, tentar achar uma causa raiz, muitas vezes não vai acontecer. O pessoal vai ficar calado, né? Por quê? Eles entendem que não é o momento apropriado. Ele entende que você como chefe, ou você como responsável de determinado projeto, você tem que entender com cada área multidisciplinar o que está acontecendo no momento que tu faz a reunião, tu já tem que dar o direcionador, né, o que ser feito. Né, quais são as ações, né? Eles não vão numa reunião estar falando de determinadas áreas, pode ser isso ou pode ser aquilo, porque eles se respeitam muito entre eles.
Então, essas são as principais diferenças que a gente acaba tendo quando a gente chega na China, que é a questão da hierarquia, eles respeitam muito, e a questão da comunicação, né, da solução de problemas, né, que é algo que é muito presente. Traz um desafio grande para gestores, para nós que estamos aqui, gerir as nossas equipes. A Paula Oliveira perguntou, após a pandemia, qual o maior desafio em negociação com a China? Se houve algum impacto cultural e perceptível que afetasse as negociações? Não, eu entendo que não houve, não senti nenhum tipo de mudança pós-pandemia, né? Existe, né, nas conversas informais, né, ainda aquela questão do, puxa, China isso, China aquilo, né, mas isso é algo já, é um assunto já que ninguém mais comenta, aqui Covid ninguém mais fala, né, enfim, não entendo que gerou algum tipo de restrição em termos de negociações globais, alguém se restringir de comprar da China, algo do gênero, algo que aconteceu, por exemplo, com a Rússia. Bem pelo contrário, a China está fortalecendo cada vez mais suas relações comerciais, né? Então isso está muito presente, as negociações já começaram a ser realizadas em RMB, não mais em dólar. Então eu vejo que pós-pandemia não entendo que tenha tido algum tipo de prejuízo para a China. Felipe Bergman, como é a percepção tua, né, em relação à velocidade gerencial entre Brasil e a Ásia? Como eu falei, ela é diferente, né? No Brasil eu vejo que ele é mais dinâmico, mais rápido, pelo nosso jeitão brasileiro de ser, né? Mais multidisciplinar, de ter aquela inquietude, de querer resolver as coisas, não esperar muitas vezes a resposta, né, do colega, já ser mais ativo, mais presente. E na China eu vejo que é um pouco diferente isso, né? É muito mais no sentido de estar demandando do que está no sentido de, puxa, aguenta um pouquinho aí, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença que a gente percebe nos dois países, né? Eu acho que o Brasilzão ele tem uma vantagem muito grande nesse aspecto, né? De ser muito mais multidisciplinar, muito mais ágil, né? Do que na China. Até por isso que o profissional brasileiro é bem visto no mundo, né, Alfredo? Eu estou enganado. Não, sem dúvida, Tânia. Principalmente, né, pelo lado da multidisciplinaridade, né, a gente não tem ruim para nós, né? A gente acaba encarando qualquer coisa, a gente olha sempre pelo lado do copo cheio, né? Puxa, é uma oportunidade de aprender algo a mais, né? Então, a pessoa, né? Enfim, nós brasileiros temos esse diferencial da multidisciplinaridade, mas também para o lado da adaptabilidade, né? A gente é uma pessoa, nós somos um povo muito aberto, né? Independente da pessoa que a gente for se relacionar, a gente tem aquele lado mais humano, de querer conhecer a cultura, né? Enfim, querer conhecer os costumes, né? A gente tem esse lado mais mãezona, né? Ou seja, de coraçãozão, de querer, né? Estar muito próximo das pessoas. E o inverso não é verdadeiro, né? Então, acho que esse é um dos elementos que faz o povo brasileiro ser bem aceito por todos os países, né? Não vejo em nenhum lugar que a gente seja mal visto ou não seja bem quisto, né? Bem pelo contrário, em todos os países que eu tive a oportunidade de visitar, nós sempre somos bem vistos em todos os aspectos, né? Obviamente que o futebol sempre é o principal, né? Mas o pessoal acaba tendo assim uma abertura muito grande, se sentem muito à vontade com nós. Acho que esse é o grande diferencial. Então, o povo brasileiro realmente tem esse diferencial. E não é à toa que também a gente tem relação com praticamente todos os países do mundo, não tem nenhum tipo de restrição. Diego está perguntando já quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou, né? Indo para um país com diferenças culturais tão grandes. Primeira, na China, que isso realmente ele acaba sendo uma grande barreira para nós, que é o idioma, né? Realmente a comunicação, por mais que a gente tenha o inglês como sendo, né, o nosso principal meio de comunicação,
mas ainda a gente tem dificuldades de encontrar pessoas que falem o inglês, né? Então a gente acaba tendo que aprender, né, algumas palavras mínimas necessárias para sobreviver, como a gente brinca, né? E sempre tá com o nosso famoso e bom dicionário, né, o tradutor nosso, né, no celular ali para poder nos ajudar a interpretar. Então esse foi umas, né, as grandes dificuldades, mas, né, enfim, pelo jeitão nosso também brasileiro de querer aprender, querer se aproximar das pessoas também acaba facilitando um pouco essa questão. Mas obviamente no início gera um pouco de dificuldade, né? Segundo, né, foi com relação à parte de tecnologia, né? Puxa, achei que o Pix era, né, nós estávamos bem avançados, né? Mas aí quando tu chega aqui na China, que tu vai no mercado, eu diria assim que se não a maioria, mas boa parte deles já não tem nem caixa eletrônica, tu já passa né, os teus produtos, tu faz o teu pagamento, né? Muitas vezes tu vai na lojinha ali comprar uma água, não tem ninguém te atendendo, né? O pessoal tem a questão da confiança, tu vai ali, tu pega, tu escaneia, tu já faz o teu pagamento. Né? Então, todos os teus, né, as tuas contas hoje são todas elas eletrônicas, né? Todos os meios de transporte que tu quer usar, tudo eletrônico. Hoje, por exemplo, eu não uso mais carteira na China, né? É só o celular. Então, carteira está na gaveta aí já com um bom tempo, porque a gente não usa mais, né? Então, essa foi uma das grandes também barreiras que eu acabei tendo no início. Eu até trago uma situação bem interessante, né? O primeiro dia que eu cheguei aqui, agora depois da pandemia, fui tomar um café e aí a menina, puxa, você tem o WeChat, né, que é o aplicativo? Não, não tem. Você tem um Alipay, que é um semelhante ao WeChat? Não, não tem. Tu tem dinheiro físico? Não, não tenho. Aí ela disse, tá, mas tu tem um cartão, vamos ver se funciona o cartão internacional. Eu disse, tá, tenho, vamos ver se funciona. Não funcionou. Ela olhou para mim e disse, tá aqui teu café, no dia tu vem aqui e me paga, né? Entendeu? Então, é um fato que eles estão, enfim, muito avançados nessa parte de tecnologia, tudo é digital, né? Então, a gente acaba, né, no início, tendo essa dificuldade, né, de se adaptar a essa nova realidade. Mas, realmente, é um país totalmente evoluído nesse aspecto de tecnologia, de transações digitais, enfim, estão muito à frente de nós, isso a gente tem que reconhecer. Antes de ir para a última pergunta, tu comentou muito sobre a Índia, né? Sim. E comentou também que uma das grandes vantagens competitivas da China era o custo, que hoje já não é mais, né? Eu acho que com isso vai ter uma grande migração de empresas para a Índia e isso vai impactar alguma coisa na China ou não vai ter impacto? Eu acho que sim, a Índia ela vai evoluir muito, né? Vide o crescimento que se está imaginando para a Índia para os próximos anos, né? Mas a Índia ela tem algo diferente da China, que é a questão do governo centralizado, né? A Índia não tem essa mesma dinâmica, né? O governo não consegue controlar a população, né? A Índia tem muitos problemas, né, de necessidades básicas, né, no país. Então, eles têm muito ainda para se reorganizar internamente para, de fato, poder estar recebendo todo esse tipo de investimento que vai vir de fora. Então, ainda existe um pouco dessa preocupação, né? Então, quando eu falo da China, já é diferente. Aqui o governo controla tudo, né? Então, a China, por mais que ela esteja passando por um momento de dificuldade, eu acho que não vai correr de uma forma rápida, tá? Não vai correr de uma forma rápida, mas vai existir essa migração. Acho que muitas empresas vão começar a se estabelecer na Índia, a Índia tá crescendo, eles estão se reorganizando, eles estão se preparando, mas vai levar um pouco mais de tempo, principalmente pelo estilo de governo, né? Não é um governo centralizado, não é um governo que controla, que consegue controlar todo mundo. Tem ainda também, passa muito por uma questão ainda né, do jeitão de corrupção, né, na própria Índia. Então, tem muitas coisas ainda para serem resolvidas, né? Tem a questão da religião também, que é algo importante na Índia, que eles têm muitos conflitos, né? Que aconteceu recentemente agora das pessoas muçulmanas, né, com os indianos. Então, tem muita coisa. China,
maioria do pessoal que é ateu, eles não têm crença em ninguém, né? Eles acreditam neles mesmos, né? Então isso também acaba facilitando, não tem essa questão da questão das ideologias, né, de religião. Então, acho que a China ela vai ficar na frente um pouco da Índia por um bom tempo, mas que vai haver uma migração, acho que isso já é uma realidade. Pode, né, ter um pouco de atraso, né, de alguns anos aí, mas com certeza a Índia é um país que a gente vai ter que ficar atento daqui para frente, sem dúvida. Para encerrar, né, Alfredo, assim, a grande maioria que está assistindo são futuros administradores, né? E o Christian 11 coloca assim: qual o teu conselho que você daria para esses futuros gestores? Pergunta de $1 milhão de dólares, né? Mas, enfim, eu acho que, né, também ali na apresentação trouxe alguns elementos que eu, pelo menos, acredito muito, né? Primeiro que é o conhecimento, né? Acho que a gente nunca pode deixar de estudar, de estar querendo aprender, né? Ainda mais num contexto na qual a gente tá passando, né? A gente a todo momento aparece uma coisa nova e a gente tem que estar estudando, tem que estar se preparando, né? Acho que esse, para mim, é básico e necessário. O segundo é a questão do idioma, né? Por mais que a gente escute falar, a inteligência artificial está vindo aí, vai, né, ter os softwares que já faz a tradução em real time, né? Enfim, tem um monte, mas nada substitui o face-to-face, né? Enfim, o contato pessoal, né? Imagina tu estar ali com uma maquininha fazendo esse processo. Então, acho que o idioma é algo que a gente não pode deixar de investir, tá? Independente de qual for o idioma, acho que a gente tem que ter uma segunda língua, uma terceira, quarta, quinta, independente da quantidade, mas o idioma acho que é algo que a gente não pode deixar de olhar, mesmo com todas essas tecnologias que estão vindo aí para nos ajudar, tá? E terceiro é o lado da tecnologia, né, que a gente precisa estar acompanhando, né, muita coisa mudando, a gente precisa acompanhar, eu sei que às vezes é difícil, né, eu comentei agora da inteligência artificial, né, olha quanta coisa a gente consegue aprender, olhar, né, essa nova tecnologia para o lado positivo, né, não lá para o lado negativo. A inteligência artificial está aí, pode nos ajudar e muito no nosso dia a dia, nos tornarmos mais produtivos, então a gente tem que estar acompanhando, né, a tecnologia tem que estar acompanhando. E por fim, que é um que eu acredito muito, né, esse também é muito meu, Alfredo, que é o lado humano das coisas, né? Por mais que a gente tenha todo o conhecimento, a gente tenha línguas, né? A gente esteja ali né, surfando da onda, conhecendo tudo, mas se no final do dia a gente não for aquele líder, aquele administrador que tem o lado humano, né, da humildade de querer estar todo dia aprendendo, de se relacionar independente da posição que você esteja, poder falar desde né, como a gente costuma brincar, né, desde lá do porteiro até lá o presidente da organização, puxa, eu acredito que isso faz uma diferença gigantesca. Então, esse é um ponto que, para mim, sem pessoas a gente não faz nada. Então, tem que ter esse lado também um pouco humano, né? Um pouco da humildade, né? De estar ali presente, de querer estar aprendendo e saber escutar, né? Acho que esse é outro aspecto que também faz diferença. Então, para mim, são esses 4 elementos aqui que eu né, se eu pudesse deixar aqui de alguma forma e contribuir com todo mundo, acho que são esses 4 aqui que eu gostaria que, de alguma forma ou outra, vocês mentalizassem e digerissem um pouquinho. Acho que são 4 grandes conselhos que farão a diferença daqui para frente, sem dúvida alguma. Alfredo, eu vou encerrar, até para estender, né? Muito obrigada de coração por ter aceito o convite, estar aqui conosco compartilhando, agradeço muitíssimo. Em nome do IF também agradeço. Muito obrigada. Não, eu agradeço, Tânia, para mim foi um prazer imenso, né? Enfim, não tinha aqui a expectativa alguma de querer ensinar nada, mas sim compartilhar. Acho que essa é a grande palavra aí do momento, né? Compartilhar um pouco do que eu pude experienciar ao longo dessa minha trajetória profissional, compartilhar com todos aí que estão nos escutando, estão nos ouvindo aí. E também, né, agradecer pessoalmente a ti, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer, né? Tomara que não seja o primeiro, né? Estou disponível para outros, espero que seja presencialmente, né? Nada melhor do que estar ali olhando para
a plateia, né, vendo as carinhas, né, podendo ter esse contato que para mim realmente faz a diferença. Mas muito obrigado, Tânia. Então, novamente agradeço o Instituto pela oportunidade e estou sempre disponível aí quando precisar poder contribuir de alguma forma. Fico bem contente. Então a próxima vai ser presencial. Tomara. Se tudo der certo, vai ser presencial. Um abraço e até logo. Tchau. Muito obrigado, Tânia. Um abraço para todos. Valeu, obrigado pela oportunidade. Ciao. Ma io ho avuto la fortuna di essere amico di molti straordinari brasiliani, ma forse il mio amico più straordinario è stato Oscar Niemeyer. Siamo stati amici per 30 anni e Oscar mi ha regalato il progetto di un auditorium che ora è realizzato qui nel paese dal quale vi sto parlando, che si chiama Ravello, nel sud d'Italia, e se venite qui vedrete un pezzo di Brasile costituito appunto dall'auditorium che mi ha regalato Oscar Niemeyer. Bene, nel suo studio, nel suo scrittorio, Oscar aveva una frase scritta sul muro del suo scrittorio. Diceva questa frase: ciò che conta non è l'architettura. Guardate bene, stiamo parlando di un grande architetto, uno dei più grandi architetti del Novecento, che dice: ciò che conta non è l'architettura, ma la vita, gli amici e questo mondo ingiusto che dobbiamo modificare. Ecco, io sono felice quando parlo con amici brasiliani di poter ricordare questo pensiero del mio grande amico Oscar, perché si tratta di uno dei più grandi brasiliani di tutti i tempi, che aveva capito come nessun altro l'essenza della vita.